Salve, salve, pessoal. Passando para agradecer todos que deram o like, que deram lá o coraçãozinho, se inscreveram, deram sugestão, criticaram no bom sentido, com muito respeito. Agradecer a todos que foram no meu privado, deram iniciativa, deram ideias, viu, pessoal? Isso tudo ajuda. Então, pessoal, agradecer também nosso Camilo Assistência, nosso primeiro parceiro. Camilo Assistência, vai lá, bota @Camilo Assistência no Instagram, segue ele. Camilo Assistência, que é do meu amigo Rafael, junto com o Alexandre, se encontra na Divinéia, lá na Feira do Mangueirão. Ele tá para ajudar, para atender a assistência de celular, notebook, televisão, som, ventilador, tudo que envolve energia. Então, para ter energia, ele mexe com tudo, viu, pessoal? Obrigado, viu, Rafael aí. Beleza? Tô aqui recebendo um grande parceiro aqui, Assis Neto, meu amigo aqui. Posso dizer de infância mesmo, né? O Assis Neto, eu conheci ele ali nos meados ali dos anos, acho que 2002, acho que 2003. Quando o Nintendo ainda tava bombando, então foi através de outro também neto, né? Que era um amigo meu de escola. E falou assim, bora na cara do outro neto, que ele tinha algumas fitas que era fita do Mario. Entendeu? A gente foi jogar, a gente ficava meio... Mas depois, pelo percurso do tempo, a gente se desligamos e se encontramos na igreja, entendeu? E Renato, te apresenta aí a galera do nosso podcast. Meu nome é Assis Neto, né? Como já foi apresentado. E eu tenho 29 anos. Já chegando aí na segunda idade, na verdade. 29 anos, vou fazer 30 em janeiro. Então eu sou advogado. E atualmente na igreja eu sou obreiro e coordenador de jovens. Coordenador de jovens de área, no caso. De área. Hoje eu tô como coordenador de área. Da área 65 aí. Um abraço aí pra todo mundo da área 65. Ó, pessoal, abraço. Eu não sou mais da igreja, mas eu tenho o maior carinho por... Continue na igreja, não sai da igreja. Amigo. Eu vou visitar vocês. Domingo, viu? Domingo, qual são os dias dos cultos lá? Quarta-feira, quinta à tarde e, no caso, quarta-feira é de doutrina, quinta-feira pela tarde é círculo de oração e domingo é escola bíblica pela manhã e culto à noite, a partir das 6 horas. Tem culto de mocidade? Culto de mocidade, geralmente o culto de mocidade é dia de sábado, mas só que a gente marca assim de forma... Aleatório? Não todo sábado, entendeu? A gente marca assim um sábado, às vezes num domingo, aí passa alguns dias, uma semana, alguns meses, a gente marca de novo, entendeu? Mas a frequência mesmo é nos cultos de domingo, entendeu? Domingo se tornou o culto chave. O culto chave, exatamente. Aí fica próximo da onde aí é o ponto de referência? A nossa igreja? Ela fica perto ali na estrada de Ribamar ali, não tem as AL? Acho que é a distribuidora, bem perto ali da avenida. A rua fica em frente. Você descendo lá, fica em frente. Bacana. Já tá quanto tempo lá, Neto? Rapaz, eu tô com 7 anos. 7 anos. E aí, Neto, você já falou para nosso público que você é um jovem advogado, 30 anos, né? Ou já indo, né, pros 30 anos. Sim, pros 30. Neto, assim, tu sempre teve essa vontade de ser advogado. Como é que foi que iniciou essa tua vontade de querer ser advogado? Na verdade, desde quando eu era pequeno, né, eu sempre desmontava as coisas e tudo mais, né? E nesse pensamento, né, eu achava que era engenharia. Essa área de engenharia. E mesmo que, assim, eu sempre gostei de matemática, assim, sempre fui bom, assim, em questão de matemática, né? E é uma coisa, assim, que a gente liga muito na engenharia matemática, né? Tem as matérias, ouço os meus amigos engenheiros falando, né? Tem as matérias de cálculo, né? Cálculo 1, cálculo 2. E eu achava que aquilo era pra mim, né? Mas chegou um período que chega a dúvida. Será que, de fato, é isso que... Porque a gente vê muita gente se frustrando. Porque escolhe uma profissão que acha que é aquela que dá pra ele, né? Na hora... Pode pegar essa hora. Na hora não é aquilo que de fato, né, ele gosta. Assim foi desenhado. Exatamente. Porque eu acredito que cada um tem um propósito aqui na Terra. Seja na questão da igreja, na questão de trabalho, todo mundo tem um propósito. Entendeu?
Por exemplo, tem pessoas que são ambulantes, que fazem aquilo ali com uma perfeição, ganham dinheiro. Tem pessoas que são advogados, que ganham dinheiro, fazem com uma perfeição. Então, independente de onde você esteja, né? Você fazendo com amor, com carinho, eu acho que dá certo. Assim, o meu propósito é que o entrevistado fale muito mais do que eu. Mas eu vou dar uma pequena opinião. Quando eu for fazer minha inscrição em 2011, não 2010, do Exército, é alistamento, né? Não é inscrição, é alistamento. Eu nunca esqueci que o cara falou lá. Foi uma coisa bem interessante. Deixa eu botar todo mundo em fileira e falou assim. Palavras, viu, pessoal? Eu não vou usar. Só não vou usar uma brincadeira que ele usou por causa de 2010. Todo mundo acharia engraçado, mas hoje é ainda mais em rede social. Mas ele falou assim: ó, nunca faça porque. Nunca siga uma profissão porque teu pai acha bonito, tua mãe acha bonito, ou tua namorada, ou quem for inteligente, vai entender o que eu tô querendo dizendo, acha bonito, ou porque todos querem ao teu redor que tu faça. Faça porque tu gosta, porque tu ame. Exatamente. Entendeu? Faça porque tu ama. Porque por mais que tu ganhe pouco, mas é uma coisa tão gratificante quando tu faz o que tu gosta, é uma coisa que não tem preço. Vai Cara. ser feliz. Cara, não tem preço. Tu chegar e fazer, pô, mas ele cansa muito, ele anda mais do que o outro. Mas quando se torna algo gratificante, feliz, cara, não tem preço. Não tô dizendo, em nenhum momento eu estou pregando aquela tese. Ah, dinheiro não traz. Pô, dinheiro ajuda muito, cara. Ajuda demais. Entendeu? Assim. E eu penso muito assim, Neto, que hoje em dia o nível de pessoas com algumas doenças, das doenças dos séculos, né? Que a gente não tem palavras que a gente não pode estar falando, se proporcionou muito porque pessoas fizeram coisas que não queriam fazer. Elas foram pressionadas a fazer. E se frustraram. Eu vou dar até um exemplo aqui, cara. Eu não vou citar o nome da pessoa, mas é uma pessoa que é um amigo entre nós, mas não vou dizer o nome dele. Cara, gente boa demais. Que quando ele começou, ele tinha feito um determinado curso na época, profissionalizante, técnico na verdade. E ele começou a ganhar muito dinheiro, muito dinheiro com essa profissão. Deus abençoe, eu quero que Deus abençoe ainda mais. Então todos nós jovens da igreja que estavam ao redor dele queriam fazer a mesma coisa. E eu dei uma opinião, eu falei assim, não, gente, ele tá ganhando isso aí porque é algo que ele faz perfeito, com excelência, né? Excelência. E a Bíblia até fala, faça com excelência, né? Tudo que for fazer, faça é como se fosse para Deus. Deus, né? E ele fazia isso. Então Deus foi abrindo portas, promoções, carro, essas coisas tudinho, uma família, saúde, né? E todo mundo queria falar, não, gente, vocês não vão ter o que ele tem. Entendeu? Porque dele é traçado, entendeu? É verdade. Aí no caso, assim, beleza, tu é advogado. Sim. Advogado, já tô 4 anos. 4 anos. Já tem um escritório, já? Tem escritório aqui na Forquilha. Passei pra galera o escritório do Assis aí. É aqui na rua Santa Rosa, 130, a Forquilha. Que próximo. Uns 500 metros, né? Bem próximo. Neto, mas que eu te falar qual foi a tua maior dificuldade, na verdade, qual foi o teu primeiro processo? Tipo assim, teu primeiro trabalho, tipo assim, ó, vai ter que defender uma causa, o que foi, assim. Na verdade, o meu primeiro processo, a gente ainda perdeu. Caraca, acho que tu não queria nem sair de casa, mano. Não, vou desistir. Foi relacionado a uma questão de condomínio. Não, foi o cliente, ele... Na verdade, já faz 4 anos, eu não lembro assim. Mas parece que ele comprou um apartamento na planta, né? Aí chegou um determinado período, ele não... Recebeu. Não, ele desistiu da compra e foi fazer o distrato, né? E o distrato é para desfazer o negócio. A gente chama de distrato. Há um reembolso? Tem um reembolso. Ah, não sabia. Aí o que acontece? No momento em que ele for fazer o distrato, eles reteram um percentual acima do... Quer dizer, na nossa visão foi acima do que era permitido. Porque tu sabe, né? Quando tem um distrato, qualquer contrato que tu fizer, se tu, no meio do contrato, tu desistir, tu sabe que tu vai perder. Tu não vai pegar teu dinheiro que tu investiu todo ali, não. Tem umas taxas. Não. Ah, tipo assim, se vamos supor, todo mês né? Tu tem uma parcela que tem que pagar R$100. Já pagou 5. Então, pela lógica, tu tem o quê? R$500
investido. Nessa situação, ele não recebe os R$ 500 inteiros, ele vai receber descontado, é isso? Não, é assim, vou te explicar. Por exemplo, tu aluga uma casa. Uhum. Quando tu aluga uma casa, tu dá a calção, que é um sinal. Na verdade, a calção é para eventualmente tu falhar em alguma coisa, a casa ter algum dano, aí o calção vai cobrir. Entendeu? A calção vai cobrir. Então, o que acontece? Se tu desistir no meio do contrato, tu perde a calção e ainda paga a multa. Por quê? O dono que tá te alugando, né? Ele tem que ter uma segurança. O que vai dar segurança é o contrato. Aí do nada tu desiste do... Ele podendo estar alugando para uma pessoa, né? Que sabe que vai cumprir com o contrato, ele tá te alugando. Mais ou menos isso, entendeu? Aí o que acontece? Ele não ficou satisfeito, porque eles reteram um percentual, parece que foi 30% ou 25%. Aí na hora a juíza deu causa ganha lá pra empresa. Foi? Foi. Mas a gente não recorreu, a gente ainda era novo advogado. Tinha a questão Tu da... ficou bolado. Não, até que não ficou, né? Porque ele já tinha sido reembolsado um percentual. Ah, ele queria era mais. A gente tava discutindo uma coisa mais acima, entendeu? Aí o que acontece? No começo a gente tem uma certa dificuldade, né? Porque tem a insegurança. Meu Deus, será que eu tô fazendo coisa certa? Será que eu tô pensando certo? Será que eu tô indo pelo caminho certo? Tem essa certa insegurança. Por isso que eu sempre aconselho pros meus colegas agora que estão formando, tá? Converso com alguns que estão formando, que vão fazer prova. Olha, quando tu começar na profissão, sempre te junta com outros colegas, né? Pra poder um ajudar o outro, porque nos primeiros anos, nos primeiros meses, tem a questão da insegurança. Acho que em toda profissão tem isso, né? Por exemplo, engenheiro. No primeiro ano dele, ele vai sentir uma certa insegurança, né? Será que eu tô... né? Aquela preocupação. Depois não, com a experiência, né? Com o tempo passando, ele vai ficar mais tranquilo. E trabalhar tranquilamente, né? E vai adquirir experiência, né? É que nem assim, né? Lá no trabalho, eu trabalho muito com o público, são várias situações que às vezes a gente proporciona, situações que a gente não proporciona, tudo bem. Então eu falo muito pra minhas amigas de trabalho, eu falo assim, ó, de tudo a gente tira um proveito. Por mais que a gente não esteja naquela situação resolvendo, mas tu observa a situação e fala assim, olha, como foi que o Neto resolveu isso? Exatamente. Aí Neto, ele usou essas palavras, usou essas técnicas. Tu anota. Pra quando acontecer algo semelhante, tu vai repetir. Né? Tu vai repetir. E uma coisa bem interessante que tu falou, né? Acompanhar o mais velho. Entendeu? E Neto, assim, nas audiências, como foi assim. Passa um filme quando tu chegar lá pra fazer uma. Passou um filme assim, caraca, onde eu tô aqui, né? Primeira audiência e tal. Bate um nervosismo. Primeira audiência, um frio na barriga. Porque é algo novo. O novo às vezes assusta, né? Um novo assusta. Um novo assusta, assim, tu chega lá. Apesar de que na faculdade a gente tem uma certa preparação, porque assim, tem as matérias de estágio, onde a gente vai no fórum para assistir às audiências. Tem. Eu acho interessante isso, porque ajuda muito. Questão do procedimento, onde sentar. Por Postura, exemplo, né? A postura, de como você se comportar lá na audiência, tudinho. Tu vê o procedimento, como ela, que tem um procedimento, a audiência. Tem o pregão, tem um momento lá dentro, quem fala, quem não fala. Tu tá entendendo? Tem a oitiva de testemunha. E tu acompanha isso desde a faculdade, tem gente que não gosta. Eu, particularmente, eu não gostava, mas depois eu compreendi que isso me ajudou muito. Entendeu? Porque a gente observando, a gente aprende. Demais. Né? Por exemplo, você chegar, imagina tu chegar numa audiência e sentar no lugar errado. Que tem um lugar. Isso já conta. Vai dizer o quê? Oxe, o advogado não tá preparado, não né? Tá preparado. Sentou no lugar. Se bem que hoje em dia eles botam lá o nomezinho, ó. Vai sentar a reclamada aqui, que é a parte autora, e o reclamante, não, no caso a reclamante, que é a parte autora do processo, e o reclamado, que é a parte ré. Entendeu? Já tem lá. Imagina tu sentar no lugar errado, tu inverter o procedimento, tu tá entendendo? É uma coisa assim que não passa uma certa confiança, ainda mais pro cliente. E aí, às vezes, tu pode até, querendo ou não, né? Quando tu vai lá, vamos supor aqui, tu vai lá pra audiência, vai estar outro advogado, né? Que vai estar defendendo a outra pessoa, né? E às vezes ele vai, olha isso, olha, ó, já sentou errado, já é um ponto fraco que ele vai me dar essa vantagem, né? Que eu já vou ver que ele já tá nervoso. Ele vai ver que ele vai descobrir, vai ter essa leitura que tu tá nervoso, né? E assim, pelo pouco que eu entendo, me corrija. Eu percebo muito que a questão de
de advogado, o macete que ele tem, é muita leitura do ambiente. Entendeu? Às vezes uma pessoa que fala muito. Não fala muito no olho, né? Exatamente. Ele já vê ali uma vez, já vê assim, esse cara não fala no olho. Então eu já vou pressionar ele, né? Exatamente. E muitos dos processos eles são resolvidos ali no dia da audiência. E o advogado, de fato, ele tem que estar atento. O advogado, o juiz, ele tem que estar atento. Ó, teve um dia que eu fui numa audiência, aí toda hora o juiz ele trocava o nome da pessoa lá. Mas fulano e fulano não sei o que. Aí a testemunha ia e corrigia ele. Ah, e fulano não sei o que de novo. Aí eu digo, meu Deus, o juiz toda hora erra o nome dessa pessoa, ele inverte os fatos. Mas depois, quando eu cheguei em casa, que eu fui entender qual era o propósito dele, é pra ver se a testemunha, ela se contradiz. Então, às vezes a gente pensa que é uma questão de, não, ele não tá se atentando. Tu tá entendendo? Ele não tá se atentando aos fatos. Porque a decisão dele é algo que pode, né? Exatamente. E tem juiz, uma coisa muito séria. E tem juiz que ele tá ali, ó. Ele tá só e ele anota tudo, como é que ele vai errar, nome de pessoa, fato, tudo. Sendo que a testemunha acaba de falar. Isso é pra ver se a testemunha. E a testemunha ela foi incisiva. No caso era a testemunha da outra parte. Ela foi incisiva, não, é isso, isso, isso. Quando a testemunha tá falando a verdade, ela fala mesmo, ela corrige. Não, é isso, isso. Entendeu? Aí, inclusive, no dia lá, o advogado quis pressionar minha testemunha. Aí minha testemunha disse assim, não, isso aí eu não confirmo. Eu confirmo isso, isso, isso. Então, quando a testemunha ela tá fala com essa firmeza. Fala com firmeza. Eu digo, olha, fala no olho do juiz. Fala olhando pro juiz com firmeza. Porque isso aí tudo, todo mundo observa. O advogado observa, o juiz observa, o servidor observa quando a testemunha tá mentindo. Você tá entendendo? Então é isso aí. Cara, é muita loucura. Assim, pressão, meu amigo. Pressão, tem que ter muita assim, mas é bacana, ó. Bacana. Aí, Neto, assim, já tá com 4 anos, né, de profissão. 4 anos. Eu nem te dei parabéns. Valeu. Parabéns. Parabéns, gente. É muito bom, né, hoje ver um jovem seguindo, estudando, né, que não foi fácil. Nunca vai ser fácil, né? E, Neto, assim, como ficou a tua relação trabalho e igreja? Tu acha que as pessoas te olham, ele é advogado, bora dar uma oportunidade aqui pra ele? Existe essa coisa assim? Como é que tem lá? Porque assim também existem situações que eu vou aqui falar muito assim do nosso amigo que é coronel, sabe quem é, né? Eu achava muito uma coisa bem bonita nele, muito bonita. Isso eu acho que não é porque ele é bem bonito, que ele tinha a humildade, né? Sim. Né? De tipo assim, não que, né, porque ele mesmo no ambiente, ele era um cara normal, entendeu? Sim. Como eu até vou falar que eu tenho um amigo meu que é juiz, né? E eu não sabia que ele era juiz. Vou saber depois de muito tempo. Em nenhum momento ele falou, a gente conversava, tendo todo mundo, e ele foi depois que eu fui saber que ele era juiz através de uma matéria que eu tava acompanhando na internet. Me contei como é que ficou a igreja com o trabalho. Na verdade é tranquilo, assim, eu não vejo assim que eu receba a oportunidade por conta da questão do trabalho, né? Mas muito pelo contrário, eu vejo assim que as pessoas ainda não têm... Quer dizer, as pessoas que estão... Que convivem comigo, tem muita gente que não sabe, assim, porque, né? Entendeu? Ainda, mas só as pessoas assim que me acompanham pelo Instagram sabem, né? Mas tem outras que não têm acesso ao Instagram, né? E talvez elas não saibam, entendeu? Mas eu vejo que isso aí não influencia em muita coisa, não. Entendeu? A questão da oportunidade, né? Não, por nada, porque assim, não, vou dar porque ele é advogado. Não, isso aí eu não... Que é uma coisa que ficou muito polêmica dentro da igreja, né? Mas de fato isso acontece. Hoje as polêmicas nas igrejas é muito assim, isso eu quero oportunizar aquela família X. Só que a gente não vai falar porque também é um assunto muito polêmico, né? Então, às vezes a gente não sabe quem está nos ouvindo, entendeu? E eu não quero proporcionar isso, né? Que tem, hoje, o questão do podcast, eu acho muito legal o podcast, mas só que às vezes tem aquele podcast que eu acho aquele podcast forçado, ele proporciona cortes. Aí ele vai lá, vamos botar aqui, foi uma coisa muito interessante do Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes, quando ele estava acontecendo aquela situação dele com aquela esposa dele que ele se separou, ele tinha um podcast muito simples, né, de 2 meninas, que eu não sei o nome, e ela já chegou, ele tava lá conversando, ela falou assim, e aí, como é que ficou o teu relacionamento teu com a menina? O nome dela, né?
Aí eles falam assim, pô, você quer que isso vire um corte, né? Pra o quê? Pra hypar aquele podcast, né? Sim, sim. Então não é o nosso propósito, né? Certo, com Então, certeza. tipo assim, aí a igreja te ajudou mais, me conta mais assim, a igreja te ajudou muito, tua aleatória. Ajudou, com certeza. Porque assim, quando eu comecei, eu era muito tímido, eu ainda sou tímido, Uhum. assim, ainda sou tímido. Mas a igreja, ela me proporcionou essa questão da oratória, né? Porque tu sabe que a igreja, ela, lida com o público. Ainda mais quando você tá Uhum. na frente, exercendo um cargo de liderança, de obreiro, tu tá entendendo? Você tem que lidar com o público. Aí é como eu falo para os jovens que têm uma certa insegurança com relação a falar em público, aí você só vai conseguir reverter essa situação enfrentando. Não tem outro jeito, não. Tu tá entendendo? É tá ali, ó. Não, eu sou tímido, mas eu vou lá e eu vou botar a cara e fazer. E foi assim, olha, na minha primeira oportunidade, tu lembra? Eu falava, gaguejava, aí Assim, assim como assim, que gesticulava. Arthur ficava assim, Tem os vícios de linguagem que a gente tem muito, ainda tem que tirar esses vícios, né. né? E E aí, aí são vícios assim que a gente tem que deixar um pouco de lado a questão da oratória. Entendeu? 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 Isso esse negócio de São entender, vícios, né? esse negócio de entender, eu vejo muito que isso aqui é muito nosso. Eu Isso no áudio do WhatsApp, entendeu? Não sei o que, entendeu? Toda hora, não, mas tipo entendeu? assim, ó, tem uma pessoa que eu gosto muito, que é a Dona Elvira, uma amiga de trabalho. Aí, quando eu ligo pra ela pra resolver um problema, né, que a gente entra muito em contato com o telefone, às vezes eu não falo, né? Entendeu ela? Aí ela já brinca comigo, fala assim, entendeu? Que eu falo. É que nem também o meu outro amigo, o Lucas, que ele faz assim. Eu peguei um negócio dele, que ele faz assim, sim. Ele Sim. faz assim duas vezes, né? Aí uma vez ele chegou Eu, pra mim e falou. eu tenho um amigo também que faz Me isso. me deu uma missão. Eu falei, sim. Aí ele riu porque eu Ele fiz algo que entendeu, ele captou. faz. Aí ele riu, entendeu? Pois é, isso é vício de. Vício assim, né, No mano? momento da oratória, É, entendeu? e não pode, né? Não pode. Aí, Neto, come aí, ó. Tem um salgadinho aqui, viu, pessoal? Todo que vier aqui Eu vai tenho ser que bem. guardar o tamanho do bucho. Que nada! Que nada. Aí, no caso, assim, a igreja te ajudou muito, né? Ajudou demais, ajudou demais. E tanto é que hoje, assim, eu não sou aquela pessoa de estar pregando toda vez, mas no momento em que eu recebo uma oportunidade, eu vou tranquilo. Apesar de que todo momento a gente tem um frio na barriga, né? Na hora que É a gente vai normal. pregar, é normal. O ruim é você não sentir um frio na barriga, um medo, tu tá entendendo? É ruim. Porque o medo, querendo ou não, ele é uma coisa do instinto natural, né? O medo, a insegurança é natural do homem. Agora, assim, o problema é o excesso. O excesso é o problema. E isso me ajudou muito a igreja na questão do trabalho. Ajudou muito mesmo. Muito que hoje, ó, eu chego lá no momento da audiência, a gente tem que falar, tem que formular perguntas, tem que... Então tudo isso tem que ser articulado. Tu não vai falar de qualquer jeito. Tu não vai ficar dizendo né, e aí essas coisas assim perante o juiz Isso é lá, os um outros corte. advogados. Exatamente. Tem a forma de tratamento que a gente observa muito, né, lá no STF. Os advogados chamando o juiz de você, eles dão logo É, o dá corte. logo um corte. Dão É. logo o corte, né? Você não, é Vossa Excelência, Vossa o Excelência. Senhor. Tu tá entendendo? Tem tudo isso. Porque eu acho que na igreja também te ajuda muito a falar, né? Fala, exatamente. Tipo assim, eu fui da igreja. Não sou mais, mas eu tenho o maior carinho e incentivo não saírem da igreja. Não sair da igreja. Então, uma coisa legal, porque assim, né? Existe... Antes de chegar o pastor, existem os coordenadores Isso. de determinação, coordenador de senhoras, de jovens. Então, tu já vai ver... Positivo. Tu já vai ver já uma hierarquia. Tem mais, né? Então, é muito bom tu ter aquela... Eu acho muito assim, que a gente saber falar com as hierarquias vem de casa, né? Senhor, que é teu pai. Senhor, eu posso ir na casa do meu amigo? Sim. Aí já pegou isso dentro de casa. Depois, qual é o teu outro ambiente? Escola. Tia ou professora, posso ir ao banheiro? Aí tu vai tendo isso. Então depois, qual é o teu outro ambiente paralelo? Às vezes aqui é de igreja, né? Igreja. Independente se seja de igreja católica ou evangélica, né? Ou outras igrejas. Isso vai te ajudar muito, porque vai falar assim, ó, posso dar uma opinião, coordenador fulano. Então tu vai tendo esse desenvolvimento, oportunidades, isso ajuda muito, gente. Eu acho muito assim, que a igreja, ela ajuda muito, principalmente as igrejas pequenas. As igrejas pequenas te ajudam muito. Nada contra quem as igrejas grandes Questão da de tempo, né? oportunidade, né? Entendeu? Te ajuda muito. Aí no caso,
Tu lembra da tua primeira oportunidade? Rapaz, eu não lembro não. Tá com um tempinho. Eu acho que tá com mais de 13 anos isso. Com 13 anos. Tá com uns 13 anos isso, eu não lembro. Mas eu não sei se foi o Alan, que era coordenador na época. Tu Saudoso te Alan, lembra? não. Não, Alan. Alan de Milagre. Alan de Milagres, tomate. Alan e César na época, tu te Alan e lembra? César. César Te hoje é lembra? pastor, né? É, pastor. Pastor. Aí eu acho que foi na época. Não, se, Parece aqui, César. eu não sei se foi Nils que deu a oportunidade. Acho que foi ou foi um desses dois. Mas Uhum. na época eu acho que era Alan que era o coordenador. Me acolheu super bem na igreja quando eu cheguei. Vocês todos me acolheram super bem. Muito Aí, legal, cara. Um dia desses eu olhando as fotos, cara, aquilo ali bateu uma nostalgia Ah, do que eu demais. vivi na minha. Quando eu era novo convertido. Assim, aí eu fiquei pensando, meu Deus, já fui em tanto lugar. Que talvez se eu não fosse evangélico hoje, eu não. Teve uma foto, Neto, que me fez lembrar, foi quando eu fiquei doentão, que tu botou que tava eu, tu, Arthur, Ah, eu lembro. eu tava parecendo um eu lembro. zumbi. De vez em quando eu compartilho no Instagram essas fotos. Eu compartilhei um dia desses. Eu, Joelson, Marquinhos, todo Joelson. mundo magro. Aí o pessoal começou a encarnar com a gente. Todo mundo magro, né? E tá todo mundo. Joelson, gente boa, Joelson é meu brother. Aí a gente. Cara, eu fico pensando assim. Eu vivi uma juventude maravilhosa na igreja. Não, foi legal. Foi muito legal. E foi até um tempo, assim, na verdade, existe uma coisa assim, eu tenho essa teoria, que eu acho que tudo que foi bom foi para baixo. Porque eu falo tudo bom, tem questão de igreja, questão de mundo secular, economia, tudo foi bom lá para baixo, assim, né? Que eu falo de 2012 para baixo, né? Pô, da pandemia mesmo. Então, tipo assim, na minha humilde opinião, aquele tempo ali foi um tempo mais legal, até pra questão, tipo assim, todos os eventos bons, tipo a 92, né? A 92, fazia cara, até tinha muito evento bom, até é doido. Foi um tempo assim, até doido. Fernandinho Tales, doido, até Tu te doido. lembra da época que vocês foram tocar lá no Seminário Cristão? Ah, Tu te lembra disso aí? lembro. Galera, eu tive duas bandas, né? Eu tive uma banda que foi com Bruno, Moisés e Rodrigo. Quero trazer vocês aqui, viu? Pra gente fazer aqui nosso podcast da banda Cleófis. E teve uma outra banda que foi com o Neto, né? Que era Essa eu. banda não durou muito não, que não durou 2 meses. Mas a gente ainda tocamos. Conta aí como foi que a gente contamos. O pastor chegou lá e encontrou A a gente gente. tava ensaiando na igreja, né? E... Quer um pouquinho, Gabriel? Foi um dia de quarta, não foi? Foi dia de Foi quarta. de doutrina, né? Doutrina, né? De doutrina, ensaiando. E o pastor chegou lá, na época era o pastor Elias, da área 33, era o pastor Elias que tava coordenando Área a área. 33. Área 33. Hoje dia tá o pastor Denilson. E o pastor chegou lá e olhou a gente tocando, né? A gente parou o ensaio e começou o culto, né? Aí, lá no momento que ele tava dirigindo o culto, ele disse, eu quero ouvir os meninos aqui que estavam tocando. Aí, aí a gente foi e tocou, né? Tocou lá. Foi até uma música de Fernandinho. Foi. Meu violão tá ali, só que ele tá só com corda velha desafinado, senão a gente tocava aqui. Foi até uma música de Fernandinho, não foi? Pois é. Foi. Mas depois disso eu não sei se a banda desenvolveu. Não. Não lembro. Ainda viu não. Eu tava até conversando com os jovens um dia desse que eu tava vendo aquela foto que eu postei um dia desse no Instagram, tá com 8 anos, 9 anos. Uhum. Desde essa época eu aprendi a tocar violão, né? Mas eu nunca me dediquei. Aí eu fiquei pensando assim, rapaz, E eu? se eu tivesse me dedicado, talvez hoje eu seria uma pessoa assim mais aprimorada, né? Porque hoje eu só arranho, eu fico até com vergonha. Entendeu? Pelo tempo que a gente já toca e não ter nenhuma certa afinidade com o instrumento. É porque falta dedicação, né? Da Falta minha dedicação, falta coisa. parte. Pois é. Mas é uma arte bonita a música. A música não Eu gosto demais, eu gosto. Teve muito tempo bom ali. E, tipo assim, quando as pessoas te encontram da escola, tu encontra muito amigo de escola? Não, é muito raro se encontrar sem amigo de escola. Nem em rede social tu procura? Ah, rede social tem alguns amigos. Estudar. Estudar. Estudou com o Judá, né? Não estudei com o Judá. Eu estudei, parece que no mesmo período que ele e nós fizemos taekwondo junto. Nós fizemos taekwondo. E planos assim, Neto? Família,
Casamento, namora? Não, não. Olha, temos um cara aí, ó, pô, aí, ó. Um cara bonito, Ai, bonito. trabalhador, Eita. cristão, homem Amém. sério, é um cara pra casar, gente. Cara pra casar, mas ele quer também pessoas do mesmo naipe de pensamento. Não venham aqui também sacanear o cara, não. Não vai dar certo, É não. verdade. E Neto, e me conta assim, a gente se conheceu, pessoal. Eu conheci o Neto através do Nintendo, né? Foi uma coisa muito bacana, né? Uma coisa muito bacana. Assim, eu falo muito pra todo mundo assim, que pra mim o melhor videogame que tem, que sempre vai ter, vai ser Nintendo. Por mais que eu sei que hoje os gráficos são 1000 vezes melhores, É verdade. mas assim, o prazer de tu pegar, alugar uma fita, ir na casa de um amigo, é uma coisa que não tem preço. Entendeu? E quando é que eu for o meu jogo pra ti? Já tem o meu jogo aqui, eu vou falar aqui depois. Rapaz, eu gostava muito de Top Gear. Top Gear, Mortal Kombat. A gente sabia os efeitos, não? Como é que ele chamava? Né, código? A gente usava os códigos pra fazer a finalização no final de cada luta, né? Fatality. O Fatality, Brutality, Fatality. tinha tudo isso. Então, ó, Mario World, né? Mario World, que é o tradicional. Mortal Kombat, Top Gear, Aladdin, Donkey Kong, Futebol. futebol. Cara, no futebol do Ronaldinho, né? Ronaldinho 98, né? Cara, aquele Ronaldinho pra mim é o melhor, porque naquele ali tem Maradona. Cara, Boca Juniors é muito forte. Maradona, Canija, Bazarella, Ayala, Veron e foram outros assim. Era a seleção argentina, né? Aí o que acontece? Aí, lá, galera, a gente botava um modo campeonato, né? Já que lá. E o mais legal, quando tu jogava contra o Boca Juniors, né? Posso dizer assim, que não fosse na casa deles. Aí caía a neve, né? E ficava aquele clima mesmo assim, né? Exatamente. Cara, era muito É massa. igual o Top Gear. Top Gear a gente escolhia, né, a localidade e caía na neve, o carro ficava escorregadinho. Top Gear, eu fui assim, de Top Gear, eu ia até na terceira fase ganhando, porque bem que nesse dedo, cara, bem que assim, ó, quando ficava aqui, ele começava a doer e eu não conseguia. Não conseguia mais. Não sei o que era, que eu não conseguia mais. Aí pronto, eu não. Teve um dia que eu até tentei zerar, acho que eram 2 a 3 anos atrás, Emulador. com o emulador, junto com o David e o Newton. Não conseguia, eu deixei eles terminarem, mas depois eles desistiram. Cara, mas é muito massa, Top Gear, ó. Muito legal. Pra nossa época, Quando perdia ficava assim, né? anos 2000, né? Já tinha o Play 1, mas a gente não Sim. tinha acesso, né? Era uma coisa assim que só as pessoas mais ricas, mais abastadas que tinham, né? Play 1. Tinha. E era o que cantava, era o que? Era Nintendo, Nintendo, né? cara. Nintendo. E inclusive tinha as casas onde